Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Graças a Deus, e nesse momento em que a igreja não pode estar reunida por uma decisão sábia, prudente, no momento em que essa doença tem se disseminado com tanta velocidade, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E você na sua casa também, com aqueles que se dispuserem, aqueles que estão em Cristo Jesus, que você possa preparar os elementos que você tem na sua casa nesse domingo, para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor. Essa ceia que será celebrada hoje, aqui por mim e pelos irmãos nos seus lares. Essa ceia tem um significado muito importante. E se você não sabe, a primeira ceia que Jesus celebrou com seus discípulos foi numa casa. E se você não sabe, a igreja primitiva, a igreja lá dos apóstolos, celebrava essa ceia não num templo, mas numa casa. E nós vamos ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 26, que diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a nossa esperança. Esse é o verdadeiro sentido quando nos reunimos como igreja em Cristo Jesus para celebrar a ceia do Senhor. Nós devemos voltar os nossos olhares lá para trás. Nós devemos olhar para o Calvário, aonde Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, verteu o seu sangue por nós. Com tão grande amor, Jesus verteu o seu sangue, seu precioso sangue. Tão precioso que somos hoje chamados filhos de Deus, porque Ele verteu o seu sangue. Quando nós olhamos para essa mesa em memória da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós devemos olhar para frente. Quando nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, fazemos isso como povo da esperança. Nossa história caminha para um fim glorioso, irmãos, lá na frente. Ela caminha para um triunfo de glória, quando Jesus vier para buscar a sua igreja. Ele virá para nos buscar, para irmos para a nossa verdadeira casa, nossa verdadeira nação, o lar celestial. E esse banquete, essa ceia que nós estamos colocando aqui, em memória da morte e ressurreição de Cristo, ela também nos exige discernimento. Ela nos exige que nós possamos olhar para dentro de nós e examinarmos a nós mesmos. É um exame pessoal sobre como tem sido a sua vida e a sua caminhada diante de Deus. Por isso que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós temos por costume dar graça por Jesus, dar graça pela salvação, dar graça pela igreja, dar graça pela comunhão, dar graça pela vida eterna, dar graça pela certeza e convicção que estaremos no céu um dia todos juntamente com Ele, e dar graça pela vitória que houve sobre o pecado quando Ele verteu o seu sangue na cruz. Por isso, nesse momento, nós vamos entoar um louvor, e é o momento que você tem no seu lar, se você não preparou, para preparar os elementos, para ceiarmos juntos. E que você se coloque diante do Senhor, celebrando esta ceia, dando graças, em meio a esse mundo ansioso,
com medo, com ansiedade dessa doença, mas dê graça pela salvação. Dê graça sobre a vitória de Jesus na cruz sobre o pecado. Dê graça pela comunhão, dê graça pela vida eterna. Então nós vamos entoar um louvor, enquanto você, na sua casa, prepara os elementos. Talvez você não tenha o suco de uva que está numa taça hoje, é o suco de uva e o pão. Se você tiver bolacha, ou algum outro tipo de líquido, porque nós fazemos isso em memória. Nós fazemos isso, de forma simbólica. Então, esses elementos na sua casa estarão descrevendo o sangue, por meio da taça, do vinho, do suco de uva, e por meio do pão, o corpo de Cristo. Então, nós vamos, durante esse louvor, você tem uns minutinhos para se preparar e nós vamos orar em seguida e celebrarmos comendo e bebendo o cálice. Olá, queridos irmãos, queridos amigos. Continuamos separados fisicamente, mas unidos num só propósito de adorar ao Senhor. E confiando que Ele tem coisas grandiosas para fazer no nosso meio. E eu gostaria de ler um texto antes de nós começarmos a cantar. Romanos 8, 35 nos diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas o versículo 37 nos diz que em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque não há nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, se nós estamos separados fisicamente do Senhor, nós não estamos separados nunca, jamais. E o canto que nós vamos cantar agora fala de que nós vamos ver esse deserto florescer, porque nós temos certeza que o Senhor tem preparado um bom futuro e a vitória para todos nós. Amém. Eu sei que haverá um bom futuro. Sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum. Deserto, lugar de lutas e dificuldades, adversário oportunista vem me dizer que eu não consigo mais. Estou debaixo de uma palavra, haverá um bom futuro e a minha esperança não pode ser frustrada. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Vence e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Eu sou herdeiro de vitória.
da sombra da morte, eu não temo mal nenhum, nenhum. Deserto, lugar de lutas e dificuldades, o adversário oportunista vem me dizer que eu não consigo, mas estou debaixo de uma palavra. Haverá um bom futuro e a minha esperança não pode ser frustrada. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre em mim. Deus vai fazer nesse deserto. Vence, e todos vão saber que eu venci. Assim como Jesus venceu, eu sou herdeiro de vitória. E agora, irmãos, vamos nesse momento celebrar a ceia, repetindo só o verso de número 26 de 1 Coríntios 11, 26, que diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. O símbolo do corpo é o pão. O símbolo do sangue vertido na cruz é o cálice do suco. Então, nesse momento, nós vamos orar pelos elementos e vamos comer e beber. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tão grande salvação que há em Cristo Jesus. E todas as vezes em que nós nos reunimos, ó Senhor, diante dessa mesa, em memória da sua morte e ressurreição, Senhor, nós temos que dar graças. Graças pelo perdão, Senhor, que houve por intermédio do sangue vertido na cruz por meio de Jesus, pela vida de Jesus Cristo. Nós damos graças, Senhor, pela vida eterna. Nós damos graças, Senhor, porque todos os nossos pecados foram perdoados. Por isso, Senhor, é momento de alegria quando nós celebramos mais uma ceia. Nós celebramos mais um momento, Senhor, porque significa menos uma ceia e que mais breve
o mais breve a tua volta sinaliza, Senhor, para nós que somos seus filhos. Por isso, Senhor, muito obrigado pela comunhão. Muito obrigado por participar, Senhor, do partir do pão e do beber do cálice. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos comer e beber. Que Deus seja louvado.
Essa noite a minha proposta é de nós meditarmos em dois textos, em Mateus 23, do verso 1 ao 12, e Judas, na carta de Judas, é uma carta antes do livro de Apocalipse, ele só tem um capítulo, essa carta, do verso 1 ao verso 4. Esses dois textos, o texto de Mateus fala sobre os fariseus, Jesus apontando para os fariseus, para a hipocrisia dos fariseus. É um texto duro sobre a religiosidade, a falsa religiosidade dos fariseus. É um texto que nos faz meditarmos sobre a nossa vida cristã, sobre a expressão da nossa confissão de fé, da nossa religiosidade. E no outro texto de Judas também vai falar de pessoas que se infiltraram dentro da igreja, e não eram pessoas que não acreditavam em Deus, eram pessoas que aderiram, que creram em Deus, mas começaram a distorcer totalmente aquilo que os apóstolos, aquilo que os pais da igreja, aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos. Então eu quero começar orando ao Senhor, pedindo a graça dele nessa noite para que nós possamos refletir em tempos difíceis, em tempos onde nós ouvimos muitas coisas em relação, olha, Jesus está voltando. Isso não é uma mera informação, essa é uma convicção que todos nós que estamos em Cristo Jesus temos, de que Ele está voltando, Ele voltará para buscar a sua igreja. Olha, o fim dos tempos, a gente tem ouvido tantas notícias, tantas pessoas falando, assustadas, mas nós que somos os filhos de Deus não devemos temer mal algum, porque nós estamos em Cristo Jesus, nós temos uma convicção para onde nós vamos após a morte, porque a morte é uma passagem. Então vamos orar, depois eu vou ler esses dois textos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor,
com os nossos corações abertos, com a mente aberta, para ouvir a Tua palavra, para meditar na Tua palavra. A Tua palavra que é verdade para as nossas vidas, a Tua palavra que direciona as nossas vidas, a Tua palavra que é socorro presente em nossas vidas, a Tua palavra que nos guia, a Tua palavra que nos conforta, a Tua palavra que nos traz a convicção de que muito em breve, o Senhor virá buscar a Tua igreja. Por isso, ilumine as nossas mentes e que os nossos corações possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito ao ouvir a Tua voz, que vem da Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Como já disse, esses textos que tratam sobre os fariseus, sobre a hipocrisia, sobre a religiosidade, e dentro daquilo que foi proposto para o mês de abril, remando contra a maré, o meu título é hoje sobre a questão da religiosidade, que nós temos que ser convictos nos fundamentos de nossa fé. Então, a falsa religiosidade não traz convicção, porque ela não é uma verdade, porque a verdade está no ensinamento de Jesus Cristo para a sua igreja. Então, esses movimentos de distorção da palavra de Deus, nós podemos ver aqui por intermédio dos fariseus na sua hipocrisia em relação ao povo judeu. E diz assim a palavra do Senhor: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, Mateus 23, de 1 a 12. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedecem-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios. O que é filactérios? Filactérios é uma caixinha onde estão escritos pergaminhos da Torá. Tá? Já estou explicando antes. Bem largos e franjas, vamos voltar nesse versículo. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis, que é mestre. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse texto de Mateus, Deus ataca de forma bem enérgica essa hipocrisia dos fariseus, dizendo que eles colocam cargas sobre o povo, eles colocam fardos sobre o povo na questão da expressão da religiosidade. Eles procuram demonstrar as suas obras, que eles fazem as suas próprias obras, para serem observados pelos homens e não por Deus. Porque Deus não olha ao exterior, Deus olha o interior. E a expressão do interior, gracioso, amoroso, que Deus trabalha em nossas vidas, ele é expresso nas nossas ações. Só que os fariseus faziam isso por hipocrisia, porque eles estavam distante de Deus e trazendo um fardo muito pesado para o povo. Os fariseus oravam de manhã com o objetivo de serem vistos. Eles adoravam, ser chamados de rabis e reconhecidos como mestres e estudiosos da lei.
Eles eram totalmente oposto àquilo que Jesus Cristo estava ensinando aos seus discípulos, de que o maior deve ser o primeiro a servir, na humildade. Os discípulos de Cristo não devem se exaltar, mas devem procurar servir aos outros e deixar a exaltação ao próprio Deus. Nenhuma das passagens é tão enfática, tão dura em relação à hipocrisia como essa em relação a Cristo falando sobre os fariseus. Porque eles não tentavam honrar a palavra de Deus, mas eles tentavam honrar a si mesmos, né? Agora, quando fala de flactérios, eles usavam isso como uma caixinha de couro escrito, os pergaminhos da Torá, a lei, e se atavam na testa ou no braço, para mostrar para o povo que eram doutores da lei, que eram pessoas superiores. Tudo isso é uma falsa religiosidade. E isso permeia o nosso meio quando nós não vigiamos, quando nós não temos esse coração de servo, esse coração humilde para servir a Deus com todos os nossos dons, com todos os nossos talentos. Mas é uma forma de servir onde esse servir não vem só para mostrar que servimos. Esse servir vem pela gratidão da graça pela qual nós fomos alcançados, pela salvação que há em Cristo Jesus, como uma forma de simplesmente responder ao grande amor que Deus tem pelos seus filhos, o grande amor que Deus tem por todos nós. Então, esse servir sem hipocrisia é quando nós nos reunimos como igreja em Cristo Jesus para ajudarmos uns aos outros orando uns pelos outros, sem hipocrisia, com o coração querendo o bem do próximo, querendo que o outro seja superior a nós. Por exemplo, nós que somos líderes, você que é líder de um ministério, você tem que querer preparar uma pessoa melhor do que você para servir ao Senhor. Esse tem que ser o foco, o objetivo. O objetivo não é que nós vamos aparecer como sendo os melhores. O objetivo é ser como Barnabé, que não apareceu, mas preparou Paulo, preparou o caminho de Paulo, foi o conselheiro de Paulo. E Paulo fez com que o nome do Senhor fosse exaltado e glorificado. E Paulo sempre soube disso. Então esse é um grande problema que nós temos quando nós expressamos a nossa religiosidade nas nossas orações. Eles gostavam de orar em voz alta, eles gostavam de ostentação, de prosperidade, de se mostrarem superiores aos demais da nação de Israel. Eles queriam ser os melhores. E esse não foi os ensinamentos que Jesus nos deixou, e muito menos que chegaram até nós, aquilo que Ele ensinou os apóstolos. Ele ensinou os apóstolos a servir. E esse é o grande perigo nos nossos dias, onde o sucesso, onde o poder, ele leva as pessoas, ele cativa as pessoas, ele seduz as pessoas a quererem aparecer mais do que Deus, a querer ser super crentes, super santos. Não existe isso. Todos nós somos pecadores que carecem da graça do Senhor em todos os dias. Por isso que a expressão da nossa religiosidade, a nossa expressão daquilo que nós temos como convicção de fé, ela deve ser feita de forma natural, porque é o Espírito Santo de Deus que nos guia, é o Espírito Santo de Deus que nos direciona, é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece e que nos faz perseverar em meio às dificuldades, não são as nossas forças. Por isso que nós não devemos nos gloriar naquilo que fazemos, mas simplesmente dizermos, se Deus quiser, é por Deus, é para Deus, toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. E é isso que nós temos visto, né, por intermédio da expressão de diversas denominações, não vamos dar nome, mas diversas pessoas que se acham uns melhores do que os outros. Então essa expressão, quando Jesus fala para os fariseus que eles gostam, né, de estar sempre nos primeiros lugares,
lá no verso 6, que eles fazem todas as obras a fim de serem vistos. É tudo isso, nós devemos lutar contra isso, porque a nossa natureza também, como uma natureza que ainda contém o pecado, essa natureza nos leva, às vezes, nós nos inclinarmos a essas questões da carne. Por isso que o Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus que nos direciona. É isso que tem afligido a igreja dos nossos dias. Qual é o maior templo? Qual é o melhor templo? Qual é o melhor pregador? Qual é o melhor? Não existe o melhor. Existe aqueles que servem a um Deus vivo, a um Deus que restaura, a um Deus que cura, e a um Deus que liberta, e a um Deus que transforma, e a um Deus que nos leva à vida eterna. É a esse Deus que nós servimos. E nós podemos ver, em paralelo com esse texto de Judas, lá da carta de Judas, do verso 1 ao 4, que diz assim: olha, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, e guardados por Jesus, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltram-se dissimulando no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça de nosso Senhor, a graça de nosso Deus, em libertinagem, negam Jesus Cristo como soberano. Ele está aqui observando essa infiltração dentro da igreja, e a falsa religiosidade não é aquele que está lá de fora, não. É dentro da igreja. E ele está observando que esses homens se infiltraram dentro da igreja, estavam se tornando como homens perigosos, ensinando as pessoas aquilo que não era a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Então, esses homens ímpios estavam transformando a graça de Deus numa permissão para a imoralidade. Deus estende sua mão aos pecadores, miseráveis, e lhes concede a bênção. No verso 1 diz no verso 2, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. O que é essa misericórdia? São aqueles aos quais Deus estende as suas mãos e concede as bênçãos. Deus concede misericórdia aos malfeitores, ao demonstrar tolerância, mesmo quando a justiça exige castigo. Aqueles que não reconhecem a Jesus Cristo como Senhor, Deus exerce misericórdia, mesmo eles sendo contrários a Deus, até o dia do juízo final. Quando Deus concede misericórdia, quando Deus nos concedeu misericórdia, o resultado dessa misericórdia gerou paz em nossas vidas, gerou paz em nossos corações. E essa paz gerada dentro dos nossos corações, ela resulta e produz amor. Quando nós nos aproximamos de Deus como pecadores, Deus nos concedeu a dádiva da misericórdia, a paz e o amor. Não tem misericórdia maior do que essa vinda do Pai, do Deus Criador. No verso 3 diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, nessa carta, está nos direcionando a nos fortalecermos na nossa fé, para batalharmos. Essa fé que ele está falando aqui, ele não está falando da fé subjetiva. O que é essa fé subjetiva? Foi aquela que o Espírito Santo de Deus, quando tocou em nossos corações, nós nos arrependemos de todos os nossos pecados, reconhecemos Jesus Cristo como Senhor. Essa é uma fé subjetiva. Eu estou falando da fé objetiva. O que é essa fé objetiva? São os ensinamentos, são os credos apostólicos que Deus concedeu a Jesus Cristo, e nós vamos ver isso adiante, porque em Tito 1,4 fala assim: meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai
e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A palavra fé como conjunto de ensinos do Evangelho. Este é o sentido neste contexto. Não é a confiança ou segurança que o cristão, como indivíduo, tem em Deus, mas é o conjunto de ensinamentos que o Evangelho nos proporciona. Essa verdade foi confiada a Jesus Cristo, como eu falei já lá em João 3,34 diz: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, que é Jesus Cristo, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Jesus ensinou a verdade de Deus para os apóstolos, que por sua vez a entregaram a nós até hoje como cristãos contemporâneos. Esta palavra, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, os ensinos de Jesus que foram entregues aos apóstolos chegaram até nós. É nisso que nessa carta está tratando, para que nós devemos nos fortalecer, batalhar e lutar por essa fé. Judas nos encoraja como os cristãos, não apenas para lutarmos, mas dependermos desses ensinamentos de Jesus Cristo para socorro espiritual, para alimento da nossa vida, para a nossa caminhada nessa terra. Como cristão, temos que estar focados por alcançar o alvo, o objetivo. Nós temos que estar focados em transpor todos os obstáculos. Olha o momento que nós estamos vivendo hoje como nação, como país, como cidadão. Olha o momento que o mundo está vivendo hoje. O terror, dessa doença que pode matar. Mas nós temos a nossa confiança, o nosso socorro no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós dependemos totalmente de Jesus. E é nisso que Paulo exorta a Timóteo. Ele fala para Timóteo, em 2 Timóteo 4, do verso 2 ao 4, diz assim, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque haverá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. É o tempo em que nós temos que nos policiarmos nesta fé. Essa fé que eu estou falando é sobre os ensinos de Jesus Cristo, sobre os ensinos do Evangelho. Não é pela salvação em si que a igreja tem que lutar. A nossa salvação já está assegurada a partir do momento que nós nos colocamos como pecadores arrependidos diante de Jesus e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. A salvação foi conquistada pelo Filho de Deus, quando ao morrer fez soar seu grito de vitória, está consumado. Não é essa fé que nós devemos lutar, nós devemos que lutar contra esses comichões que vêm aos nossos ouvidos, de um evangelho fácil, de uma vida cristã fácil, de uma vida onde Deus faz aquilo que nós queremos. É contra esse evangelho, esse falso evangelho, essa falsa religiosidade, é vivenciar a fé que tem que acontecer no dia a dia, na vida de cada um, na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Essa fé pressupõe a existência do conteúdo, que é o fundamento, que é o Evangelho. Por isso que nós precisamos buscar e perseverarmos nessa fé. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 1, 4, diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É nisso que nós temos que batalhar e lutar. É essa fé firme, é essa fé que nos faz perseverar diante das circunstâncias adversas. Porque quando nós conhecemos
aquilo que Deus tem para as nossas vidas, isso traz convicção, isso traz firmeza, para nós resistirmos aos comichões, aos que vêm aos nossos ouvidos, de um evangelho fácil, de um evangelho sem sofrimento, de um evangelho onde tudo é prosperidade, de um evangelho onde Deus cura a qualquer momento, a qualquer hora e todas as pessoas. Eu quero dizer uma coisa: Deus traz prosperidade. Deus continua curando os enfermos. Deus continua transformando vidas. Deus continua restaurando vidas. Deus continua restaurando casamentos. Deus continua renovando casamentos. E tudo isso é pela soberana vontade do Pai Criador. E por meio de Jesus Cristo. Mas não é do jeito que nós estamos vivenciando nos nossos dias, dessa falsa religiosidade. Falsa religiosidade que tem levado muitos à decepção, porque não batalham pela fé. Não tem firmeza nos ensinos, no ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Essa firmeza, essa fé que Judas está falando que nós precisamos ter. Firmeza no conhecimento da palavra. Essa igreja que persevera hoje em oração, confiante, alegre, vibrante nos lares, essa é uma igreja bíblica também. É uma igreja que não se acovarda diante da circunstância. Obviamente você não vai colocar a sua vida em risco, indo para qualquer lugar, para qualquer ambiente. Mas essa igreja que persevera confiante de que Deus está no controle de todas essas circunstâncias que nós estamos vivenciando nesses dias. Essa é a fé que nós precisamos. A fé que o credo apostólico nos ensina, que diz que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O que é a circunstância momentânea que nós estamos vivendo diante do Criador dos céus e da terra? Em Jesus, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, nasceu da Virgem Maria. Jesus padeceu, foi crucificado, morto e sepultado por todos os nossos pecados. Ele, após a morte, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Um dia, todos serão julgados diante do tribunal de Deus. Nós cremos na ação do Espírito Santo de Deus nos nossos dias. Nós cremos na comunhão dos santos, que é a igreja, a Santa Igreja de Jesus Cristo. Nós cremos no perdão de todos os nossos pecados quando nós nos arrependemos e nos colocamos diante de Jesus. Nós cremos na ressurreição do nosso corpo. O dia em que nós morrermos, nós vamos ressuscitar assim como Jesus ressuscitou. Nós cremos que essa vida, os sofrimentos dessa vida, as circunstâncias adversas dessa vida, a dor, a morte, a tristeza, a depressão, seja qual for a circunstância adversa dessa vida, ela vai passar, porque na vida eterna não há sofrimento, não há morte, não há dor, não há tribulação. É nisso que nós cremos. É essa fé que Judas está falando. Olha, se alicercem nessa fé, batalhem na convicção que vocês têm por esta fé que Jesus Cristo nos ensinou os apóstolos e ensinou a sua igreja. No Evangelho, nós temos tudo aquilo que nós precisamos para batalharmos pela nossa fé. Sabe, Judas, ele está tratando essas pessoas que estão sendo influenciadas por esses que estavam infiltrados dentro da igreja, falaram: olha, vocês precisam conhecer aquilo que Jesus nos ensinou, ter isso como forma de estar firmes para qualquer momento e para qualquer circunstância da vida. Para concluir, meus irmãos, eu quero te dizer que essa fé que nós temos, essa convicção que nós temos que cantar ela todos os dias.
nós temos que celebrar ela todos os dias. Essa fé que está alicerçada em Jesus Cristo, no Evangelho, ela nos ensina em Mateus que Jesus é o Messias prometido. Ela ensina em Marcos que Jesus é o realizador das maravilhas. Ela está escrita em Lucas que Jesus é o Filho do homem. Ela explica e ensina no Evangelho de João que Jesus é o Filho de Deus encarnado. Ela ensina em Atos que Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus para nos guiar, para nos consolar, para nos direcionar. Ela nos ensina na carta aos Romanos que Jesus é o justificador. Ele morreu em nosso lugar. Toda a nossa dívida, todo o nosso pecado passado, presente e futuro já foi pago com a morte dele na cruz. Ela nos ensina em Gálatas que Jesus é o libertador da maldição da lei. Já não há mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ela explica e nos ensina em Efésios que Cristo tem sobre suas mãos insondáveis riquezas para a sua igreja, para o seu povo. Em Filipenses ela fala que Jesus é o nosso Senhor. Em Colossenses ela fala que nós devemos andar com Jesus. Em Tessalonicenses 1:2 fala que Jesus é o Rei que regressará em brevemente. Em 1 e 2 Timóteo, ela fala que Ele é o nosso mediador entre Deus e o homem. Em Tito, ele fala que Jesus é o nosso pastor fiel. E em Filemão, fala que Jesus é o amigo mais chegado do que irmão. Em Hebreus, na carta aos Hebreus, fala que Jesus é o sangue do Cordeiro que foi vertido para que nós pudéssemos ter o conserto e a vida eterna. Em Tiago, ela diz que Jesus, na carta de Tiago, diz que Jesus é o grande médico. Em 1 e 2 Pedro, fala que Jesus é o nosso sumo pastor. Em 1, 2 e 3 João, já diz que Jesus é amor. Em Apocalipse, para finalizar, diz que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. É nisso que nós temos que ter convicção. É por isso que nós temos que batalhar. É por esse alimento descrito na palavra de Deus, sobre o nosso mediador, sobre o nosso consolador, sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concedeu a salvação para a vida eterna. Não há nada neste mundo que possa nos entristecer, porque tudo podemos quando confiamos e quando depositamos toda a nossa esperança em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, nesse momento que estamos passando como nação, eu quero que você ore comigo para que Deus seja sempre o seu socorro presente, para que Jesus seja sempre o seu alimento espiritual. Nós vamos orar e em seguida nós vamos iniciarmos também a celebração da ceia do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor neste momento pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós clamamos ao Senhor para que nós possamos batalhar, Senhor, batalharmos pela nossa fé. Essa fé é o conhecimento do Evangelho, é o conhecimento de que Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, Jesus faz maravilha, Jesus cura, Jesus liberta, mas o primordial é que em Jesus nós temos a vida eterna, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajude. Nos ajude em tempos difíceis, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor é o nosso consolador. O Senhor é aquele que nos traz alegria ao coração. E nesse momento eu oro, Senhor, para muitos irmãos, ó Senhor, que estão nos seus lares, nessa quarentena, às vezes triste, Senhor, e em muitos momentos
deixando, Senhor, a circunstância, a desesperança tomar conta do coração, eu oro em nome de Jesus que o Senhor derrame sobre estas vidas, Senhor, a alegria que há na salvação em Cristo Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a Tua igreja, em tempos tão difíceis, Senhor, para que essa igreja que não está aqui hoje reunida no templo, mas para esta igreja que está nos lares, Senhor, ela possa, Senhor, verdadeiramente vibrar, ser fervorosa nas suas orações, na leitura da palavra, na comunhão, Senhor, com aqueles do seu lar, Senhor, para que não recuemos em proclamar a salvação que há em Cristo Jesus, Senhor. Enquanto muitos, ó Senhor, por diversos comichões nos ouvidos, têm sido seduzidos, Senhor, para um evangelho fácil, para um evangelho de facilidade, Senhor, nós cremos, ó Senhor, que o bem maior, a riqueza maior, o Senhor já nos concedeu, que é a salvação para a vida eterna. E que o Senhor mesmo disse que nessa terra, Senhor, nós teríamos tribulações, mas que o Senhor nos traz, quando nós nos colocamos diante do Teu altar e aos Teus pés, um fardo leve, o consolo, a esperança, Senhor, para lutarmos e batalharmos pela nossa fé. Por isso que nós oramos ao Senhor, para que o Senhor derrame dessa graça sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, sobre, Senhor, a igreja brasileira, sobre a nação brasileira, sobre os nossos governantes, que têm grandes desafios, Senhor, diante dessa doença que tem afligido a muitos, Senhor. Traga, Senhor, sobre esta nação a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia, Senhor, daqueles que são menos favorecidos e estão mais suscetíveis, Senhor, a esta doença, Senhor. Tenha misericórdia dessas vidas, Senhor. Levante, Senhor, pessoas com um coração quebrantado, Senhor, para socorrer essas pessoas com alimento. Levante-nos, Senhor, como igreja, Senhor, uma igreja, Senhor, que Te serve com amor, que Te serve com fervor, Senhor, para que possamos realizar muito mais que temos feito, Senhor. Nos dê a Tua graça, com sabedoria e com entendimento. Aonde tudo que é feito, Senhor, seja para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Temos vivido os dias difíceis, dias de incertezas, mas nós temos que nos lembrar que o Senhor não muda e tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então podemos descansar tranquilamente nos braços do Senhor e saber que Ele tem o que é melhor para as nossas vidas.
Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.